E aí, meu querido, e aí, minha querida, coisa boa que tu tá aqui no nosso canal no YouTube. Se ainda não se inscreveu, aperta o sininho aí para se inscrever no canal do Prof. Daniel Marques e vamos então aqui para mais uma dica, na verdade, mais uma questão de língua portuguesa, tá, pessoal? Aqui agora então mais uma questãozinha do Enem para você, falando um pouquinho aí de variações linguísticas e tal, uma outra coisa relacionada também a aspectos, né, fonológicos, mas muito mais relacionada aí à parte de variação linguística, tá? Então, vamos para mais uma questão aqui. Então, gente, olha só, para variar, a gente vai começar pelo enunciado da questão. Lembra o enunciado final, já falamos disso em outros vídeos, né? A gente sempre começa a questãozinha pelo enunciado final, analisamos as alternativas e depois a gente parte para a leitura do texto, tá? Ó, pessoal, o enunciado final eu coloquei aqui para você, ó, tá? Mas é o mesmo enunciado final que nós temos aqui, tá? O senhor só colocou ali para ficar um pouquinho mais legível. Então, nós temos assim, ó, no texto, a diversidade linguística, ela é apresentada pela ótica de um observador, que entra em contato com uma comunidade linguística diferente da sua. Esse observador é um. Então, vamos lá, quem é esse observador aqui, tá? Que está trazendo para a gente justamente isso, tá? Essa ótica diferente. Por quê? Porque a sua comunidade linguística é diferente daquela a qual ele está entrando em contato naquele momento, tá, gente? Ou seja, tu começa a pensar assim, ó, naquelas variações de grupos, né, tá, de pessoas pertencentes a grupos diferentes, a nacionalidades diferentes, países diferentes, por que não, tá? Então, é justamente isso que a gente vai analisar. Então, nós temos assim, ó, esse observador é letra A, falante do português brasileiro, relatando seu contato na Europa com o português lusitano. Poderia ser? Poderia. Aliás, seria uma alternativa bem plausível, porque a gente sabe que tem essas diferenças, né? Por exemplo, vamos lá, aqui no Brasil, quando a gente fala de futebol, vou pegar exemplos de futebol para tirar aqueles exemplos assim mais tradicionais aí que o pessoal faz brincadeirinha com algumas palavras até. Então vamos pegar assim, ó, por exemplo, o goleiro, sabe o goleiro aqui no Brasil, quem gosta de futebol sabe, né? Aquele que fica defendendo ali e tal para a bola não entrar no seu gol. Então esse é o goleiro. Muito bem. Lá em Portugal, eles não chamam de goleiro, eles chamam de guarda-redes. Guarda-redes, olha que coisa legal, né, pessoal? Eles chamam de guarda-redes. Mesma coisa o escanteio, sabe o escanteio que a gente bate, né? O escanteio lá eles chamam de tiro de canto. Tiro de canto. E assim vai, né? A própria bola, pessoal, a bola lá eles chamam de esférico, esférico. Então são variações que nós temos quando saímos daqui, né, do Brasil, vamos lá para Portugal. Então nós temos essas variações linguísticas. Ó, até a cachorrada está confirmando aí, né, pessoal? Mas vamos lá, sem problema, seguimos aqui. Bom, letra B seria um imigrante em Lisboa com domínio dos registros formal e informal do português europeu. Bom, mas se o cara tem um domínio desses registros, né, formal e informal, ou seja, coloquial do português europeu, e ele está lá em Lisboa, ele não vai sentir, né, nenhum problema em relação a isso, né, pessoal? Tá? Então, mas, enfim, né, vamos ver quem é esse observador. Daqui a pouco é ele, né? Daqui a pouco é esse observador, mas ele não notaria algo de diferente, né? Fica um pouquinho mais complicado de ser a alternativa correta. Um turista europeu com domínio de duas variedades do português em visita a Lisboa. De novo, né? Ele tem o domínio de duas variações do português, tudo bem, daqui a pouco não é o português de Portugal, daqui a pouco é o português do Brasil e o português de Angola, tá? Aí daqui a pouco pode ter uma outra variação também. Pode ser, né? Depois, tá? Se bem que ele diz ali que é um turista europeu, né, professor? Não um turista africano, mas enfim, né, tá? Então já fica um pouco provável também. Mas a questão do domínio, né, das variedades pode ser essa. De repente ele tem o domínio do português brasileiro, português aqui do Brasil, e ele tem o domínio do português lá de Angola, por exemplo, tá? Por mais que ele seja um turista europeu. E depois nós temos ali, ó, português, um português com domínio da variedade coloquial da língua falada no Brasil, daqui a pouco, pode ser também. E, por último, um poeta brasileiro, defensor do uso padrão da língua falada em Portugal. Né? Então, um poeta brasileiro, defensor do uso padrão da língua falada em Portugal. Então, vamos destacar aqui, seria um poeta brasileiro, defensor do uso padrão da língua falada em Portugal. Então, imagina, o cara está vindo ao Brasil defender justamente, né, se bem que ficou meio ambíguo isso aqui, né, mas enfim, defender o que? O uso da norma padrão da língua falada lá em Portugal. Aí ele quer trazer para cá, meio estranho, né? Sem respeitar as variações daqui também. Mas, enfim, pessoal, só analisando assim por cima, parece ser mais plausível a letra A da Argentina, né? Tá? Mas vamos lá, vamos ver, olha só. Tomei, então, Lisboa, aventuras, né? Tá? Então, diz assim, ó, tomei um expresso, cheguei de foguete, subi num bonde,
Desci de um elétrico, pedi um cafezinho, serviram-me uma bica, né? Quis comprar meias, só vendiam peugas, né? Fui dar descarga, disparei um autoclisma, né? Gritei, ó cara, responderam-me, opa, positivamente, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, percebe, né? As aves que aqui gorjeiam, ou seja, ele está em Portugal, né? Tá? Não gorjeiam como lá o quê? Brasil. Então, de fato, né, pessoal, tá? Porque, olha só, percebam, aqui ele fala assim, ó, peguei um expresso, mas lá o expresso eles chamam de quê? De foguete, né? Subi num bonde, tá? Porém, lá eles não chamam bonde de bonde, eles chamam de elétrico, e assim a gente vai. Então, percebam, olha só, são justamente essas variações, né, do português do Brasil para o português de Portugal, sendo que o nosso falante aqui, o nosso observador, é justamente, né, um brasileiro que está lá em Portugal relatando justamente o que aconteceu. Aliás, ele até pode já ter voltado ao Brasil, a gente não sabe disso, né, tá? Porque ele está contando algo que já passou. Ele diz, ó, tomei um expresso, cheguei, fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, então daqui a pouco ele já até está de volta ao Brasil e nos contando como foi essa história, tá? Mas isso é indiferente, de fato, né? É um falante do português brasileiro relatando seu contato na Europa com o português lusitano, tá? Portanto, aqui, né, pessoal, só pode ser letra A de Argentina. Fechou, gente? Então tá, mais uma questãozinha aí do Enem para conta. Nos vemos na próxima questão. Se gostou, por favor, dá um joinha, compartilha com os teus amigos, não esqueça, tá? Compartilha com os teus amigos e, por favor, te inscreve no canal do Prof. Marcos, tá bom? Grande beijo, fica com Deus, nos vemos na próxima questão. Até lá, tchau, tchau.